Entender quem foi Jong-sik é fundamental para compreender o processo histórico desde o período da libertação da Coreia, 1945, do domínio colonial japonês, passando pela construção do Estado na Península Coreana, com cada parte sob a esfera de influência de uma grande potência no contexto da Guerra Fria, até a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Antes de tudo, é preciso ressaltar que ele é considerado um traidor na República Popular Democrática da Coreia, enquanto exaltado como mártir na República da Coreia. Construção como figura política relevante. Nascido em 1883, no condado de Gangsu, atualmente distrito de Gangsu, da cidade de Nampo, província de Pyeonggansu, na dinastia feudal de Joseon, Jong-sik cresceu com considerável conforto em uma família de camponeses comerciantes. Graças à boa condição financeira de seus pais, pôde se dedicar aos estudos de caracteres chineses, clássicos chineses e matricular-se na escola Sungsil, em Pyongyang. Em seus dias de estudos, sob a influência dos missionários estadunidenses, tornou-se cristão, pacifista e abandonou o vício em bebidas e fumo. Chegou a estudar no Japão, influenciado por uma palestra de Antai Guk, ativista do movimento anti-japonês inicial, que o levou à conclusão de que, para salvar a nação, era necessário desenvolver as competências individuais. Distante da realidade penosa do povo coreano subjugado pelo imperialismo japonês, Jo alimentava a ilusão sobre um movimento nacional de caráter pacifista que, com o apoio de potências como os Estados Unidos, poderia devolver a Coreia aos coreanos. Mesmo assim, depois de retornar à Coreia e participar das manifestações de 1º de março de 1919, acabou sendo detido pelas autoridades japonesas, com o agravante de sua relação com To In-gon, outro ativista anti-japonês cristão que envolveu-se em manifestações anti-japonesas na Coreia e na China. Depois de deixar a prisão, poucos meses depois, passou a dedicar-se às atividades religiosas e educacionais, afastando-se temporariamente de envolvimento direto com a luta anti-japonesa. Nesse período, em que passou por diversos cargos em instituições diferentes, ganhou o apelido de Gandhi da Coreia por sua postura pacifista. O verdadeiro líder do Norte e o escolhido pelos soviéticos, será mesmo verdade? Os historiadores abertamente anti-RPDC costumam espalhar uma narrativa de que Jong-sik seria o verdadeiro líder do povo norte-coreano, que seria mais bem avaliado e conceituado entre as massas que o general Kim Il-sung. Faz parte dessa narrativa também uma possível preferência das autoridades soviéticas, que controlaram a parte nortenha no período inicial pós-libertação segundo o sistema de tutela, por Jong-sik, e sua intenção de formar um regime burguês naquele território. Porém, há uma grave distorção dos fatos. Com a revelação de materiais antigos da União Soviética, algumas questões relacionadas com a questão coreana se tornaram públicas. Entre esses documentos está o relatório de Shikin, que fala sobre as principais figuras políticas norte-coreanas, incluindo Jong-sik, e sobre a necessidade da realização de uma reforma democrático-burguesa na Coreia do Norte, dentre outras questões. Realizar uma reforma democrático-burguesa não quer dizer necessariamente que a Coreia do Norte seguiria pelo caminho da democracia burguesa, mas um primeiro passo na construção da nova sociedade que, com o tempo, poderia seguir ao caminho do socialismo e do comunismo. Também fica claro nos documentos que, embora os soviéticos tenham influenciado diretamente na construção estatal da Coreia do Norte, não tinham a intenção de impor o sistema soviético naquele país. Também não há um apontamento direto sobre quem seria o líder, mas um enfoque na necessidade de formação de líderes democráticos, leia-se burguês ou socialista. Na visão de mundo reacionária, democrático não poderia ser o comunista. A oposição à tutela e a queda de Jong-sik. Apesar de sua influência política ser considerada pelas autoridades soviéticas no período inicial após libertação, suas atividades e posições políticas logo demonstraram-se problemáticas para os soviéticos, e no desenrolar dessa situação, a carreira política de Jong-sik começou a desmoronar. Enquanto atuava como presidente do Comitê Político Popular da província de Pyeonggansu, Jong-sik promoveu controvérsia ao defender que a organização política deveria defender os capitalistas, sem descrever se falava de capitalistas nacionais ou capitalistas colaboracionistas. Chegou até a faltar 2 dias em protesto à posição dos demais quadros em relação ao tema. Além disso,
Embora não demonstrasse oposição a cooperar com os comunistas, mostrava com frequência uma certa aversão à URSS, sobretudo acerca do sistema de tutela, ao qual se opôs ferrenhamente e buscou travar uma luta de oposição. Após a Conferência dos Ministros das Relações Exteriores de Moscou, realizada em dezembro de 1945, com a participação dos representantes de URSS, Estados Unidos e Reino Unido, ficou definido o sistema de administração de tutela da URSS sobre a Coreia do Norte e dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul, que tinha como objetivo estabelecer um regime democrático em ambas as partes e, posteriormente, reunificar a Coreia com a saída das tropas de ambos os países. Passou a assumir uma postura clara de oposição à administração soviética e a Kim Il-sung, que apoiou a decisão. Qualquer esperança das autoridades soviéticas na cooperação de Jomen-suk acabou com os frequentes fracassos nos encontros de negociação promovidos pelos soviéticos e por Kim Il-sung. Jomen-suk manteve-se invariável em sua posição de rejeitar a tutela soviética, cooperar com os comunistas para a formação de um novo partido e um novo governo. Segundo ele, era necessário estabelecer o quanto antes um governo central e expulsar as tropas soviéticas. Por outro lado, nessa época ele já havia fundado o Partido Democrático da Coreia, atual Partido Social Democrata da Coreia, onde foi eleito como presidente, e por meio dessa organização política de centro-direita, promovia uma resistência à tutela soviética e políticas pequeno-burguesas. Em janeiro de 1946 foi preso pelas autoridades soviéticas por suas atividades anti-administração de tutela e alojado em um hotel em Pyongyang, onde fica o atual Hotel Koryo, tendo sua liberdade restrita. Além disso, foi expulso do partido que ajudou a fundar e considerado um pseudo-patriota e traidor por Choi Yong-gon, que ajudou a fundar o partido, que assumiu a presidência do partido e mudou a orientação política do partido para a centro-esquerda. Além disso, outras figuras próximas de Jomen-suk desertaram para o sul e restabeleceram o partido direitista na Coreia dominada pelo imperialismo estadunidense. Conclusão. A história de Jomen-suk é distorcida propositalmente pelos inimigos da RPDC para tentar deslegitimar a história da construção estatal, o regime político-social e a liderança do país, tentando passar a ideia de que o escolhido, supostamente pelos soviéticos e pelo povo norte-coreano, foi arbitrariamente tirado do cenário político por sua posição não comunista. Porém, na verdade, Jomen-suk cometeu vários atos de traição à pátria ao defender os capitalistas que colaboraram com o imperialismo japonês e opor-se irrazoavelmente à cooperação com outras figuras políticas sob a justificativa de que apoiavam o sistema de administração de tutela. Na verdade, a decisão sobre a tutela foi entre soviéticos e estadunidenses. A questão foi apresentada às figuras políticas coreanas, mas elas não tinham como simplesmente recusá-la. A posição antitutela de Jomen-suk não foi simplesmente uma oposição por discordância de alguém que, por autodenominar-se pacifista, esperava-se diálogo, mas um pretexto para espalhar o caos nos primeiros meses da Coreia do Norte, visando incutir uma aversão à URSS entre os habitantes sob sua esfera de influência e até mesmo o anticomunismo. Jomen-suk era como um cavalo de Troia, na Coreia do Norte. Era a ferramenta perfeita para o imperialismo estadunidense e a camarilha títere de Ri Sung-min para colapsar a administração soviética e reunificar a Coreia sob um sistema de administração militar fascista. Existem alguns que comparam Jomen-suk a Kim Il-sung, mas isso não é correto. Kim Il-sung, embora também tenha adotado uma postura de oposição à tutela, no sul e no norte, e professado o anticomunismo no passado, não se recusou ao diálogo, tendo até mesmo participado da Conferência Conjunta dos Representantes dos Partidos Políticos e Organizações Sociais da Coreia do Norte e do Sul, realizada em Pyongyang, e mantido conversas frutíferas com figuras do Norte, incluindo Kim Il-sung. Por outro lado, Jomen-suk era firme em sua posição a ponto de não cooperar por um bem maior, pelo país, considerando apenas sua posição como justa. Foi isso que levou à sua queda.